Olá amigos da Prof Trader, esse é um canal criado por professores de matemática, onde usamos estatísticas e cálculos avançados para prever sócio de futebol. Eu sou o professor André, trazendo as melhores análises para os jogos desta quinta-feira, dia 27 de fevereiro. Lembrando o telefone da nossa consultoria, venha fazer parte desse time campeão. O nosso contato no Instagram, @prof.trader, nos siga lá também. E vamos aos jogos desta quinta-feira. Primeiro jogo é um jogo não tão badalado assim, mas é um campeonato bem bacana. Campeonato boliviano entre Santa Cruz e Bolívar. As duas equipes de Santa Cruz, então não tem problema nenhum em relação à altitude. É o 14º Santa Cruz contra o 3º Bolívar. O Santa Cruz ele ficou 15 anos sem participar de nenhuma competição oficial. Ele participou da primeira divisão em 2004, só voltou em 2019 jogando a segunda divisão, conseguiu acesso e agora está penando um pouquinho na primeira divisão. O Bolívar em 8 jogos tem 5 vitórias, 3 derrotas, 22 gols marcados e 12 sofridos, contra o Santa Cruz que de 8 jogos ganhou 1, empatou 3 e perdeu 4. Então o nosso palpite é o handicap asiático menos 1,5 para o Bolívar. Você vai pegar na média aí de 2,60. Olha que bacana. A gente pegar em casa, o Santa Cruz, ele ganhou uma, empatou uma, perdeu uma, fez 5 gols e tomou 8. Agora, o Bolívar fora de casa, em 4 jogos, fez 7 gols, tomou 7, mas teve alguns jogos que ele jogou na altitude, tá? Se a gente pegar no total, em 8 jogos, o Bolívar já fez 22 gols, é praticamente 3 gols por jogo. É uma média muito alta e o Santa Cruz no total já tomou 19, que dá 2,5 gols aí de média, então é muito gol sofrido, então o Bolívar franco favorito para essa partida aí. Próximo jogo é Liga Europa, às 14 horas, entre Manchester United contra o Clube Brugge. Deixa eu só confirmar o horário aqui, se é realmente às 14 horas, que eu tô achando que é um pouquinho mais tarde. Cadê? Na verdade, o jogo é às 17 horas, tá? 17 horas, Manchester United contra o Clube Brugge. A partida de ida lá na Bélgica foi 1-1. O United com um time um pouquinho mesclado, não totalmente reserva, mas com algumas modificações. A gente vê um Clube Brugge forte na Bélgica, mas quando vai sair para enfrentar grandes europeus, ele acaba tendo bastante dificuldades. E o United, mesmo com um time alternativo, conseguiu empatar lá. O United não precisa vencer, só que a gente acredita bastante nessa vitória do United. O United que vem numa sequência bem legal. Tem 5 jogos que tem contra... ele venceu o Manchester City pela Copa, empatou com o Wolves, foi uma partida um pouquinho mais complicada, venceu o Chelsea, que é um jogo grande, empatou com o Clube Brugge 1-1 e venceu por 3-0 o Watford. Aí você fala, o Watford está lá embaixo, sim, mas o United dominou essa partida, venceu por 3-0, venceu com propriedades. Então a gente acredita nesse bom momento do United e o handicap asiático menos 1, você vai pegar aí por volta de 1,80, 1,79. Então tá bem bacana esse jogo para se fazer, às 17 horas. E para finalizar, Copa Sul-Americana, 21 horas e 30 minutos, Fortaleza contra Independiente. Na partida de ida, inclusive foi um jogo do nosso canal, a gente bancou a vitória do Independiente. O Independiente venceu por 1-0. Jogo de volta aqui no Castelão. O que a gente acredita? No Independiente muito fechado, tentando explorar os contra-ataques, mas será aquele jogo de catimba, aquele jogo de cera, aquele jogo que vai enrolar mesmo. Independiente é time copeiro, time argentino acostumado com essas competições, vai ser complicado para o Fortaleza. Lembrando que se for 1-0 vai para os pênaltis. O Fortaleza, que não tem feito muitos gols, se pegar os últimos 3 jogos, perdeu para o Independiente 1-0, ganhou de 2-1 do Imperatriz,
perdeu de 2-0 o Confiança, quer dizer, contra equipes mais fracas. O Fortaleza é um time de primeira divisão. Tudo bem que os times da primeira divisão no estadual sofrem um pouquinho, caso de Corinthians, caso de Botafogo, caso de Vasco, alguns times estão sofrendo bastante. Fortaleza é um deles, mas a gente acredita num jogo de poucos gols devido à postura provável do Independiente ser bem fechada. E para finalizar o programa, a nossa duplazinha. Primeiro jogo, Başakşehir e Sporting, ambas marcam sim. E Basel contra Apoel, a gente vai na vitória do Basel. Os dois jogos te dá 2,72. É Liga Europa, os dois jogos às 14h55. Começando por Basel e Apoel, Basel da Suíça, Apoel do Chipre. Ambas as equipes estão na terceira posição dos seus respectivos campeonatos. Só que a Suíça tem muito mais tradição, tem um time muito mais forte, muito mais sólida, também muito mais dinheiro do que o Chipre. A partida de ida no Chipre foi 3-0 para o Apoel, então a gente acredita aí na vitória do Basel, beleza? É com E, não é com I não, que ele está digitado errado. Então, Basel a vitória. E para finalizar o outro jogo, Başakşehir e Sporting. Başakşehir é o líder do campeonato turco, vem de uma bela vitória aí contra o Rizespor por 2-1, ganhou do Besiktas, o último jogo dentro de casa por 1-0, então está sendo uma campanha muito sólida, só que perdeu o jogo de ida lá em Lisboa por 3-1, então nós não vemos outra alternativa para o Başakşehir se não se lançar ao ataque, e é um time que está fazendo bastante gols. Você tem vitórias aqui, por exemplo, contra o Djerdjiblin, que ele ganhou de 3-1, e o Sporting, que vem numa tocada boa dos últimos 5 jogos, marcou gols em 4, deu ambas marcam em 3 partidas, então a gente prevê um jogo aí que pode ser bem movimentado e ambas as equipes marcam. Então essas são as análises para esta quinta-feira, dia 27. Se você gostou do vídeo, clique no curtir, compartilhe, deixe um comentário. Se inscreva no nosso canal, é só clicar aqui no Prof Trader e no sininho para receber nossas notificações. Muito obrigado, até a próxima!